É isso aí, Augusto Nunes e José Maria Trindade. E nesse assunto ainda, relativo a ele, o ex-prefeito da Cidade do México, Andrés Manuel López Obrador, foi eleito presidente do país em eleições realizadas no domingo. Ele é o primeiro político de esquerda a vencer o pleito mexicano. Essa foi a terceira vez que Obrador disputou a presidência. Em 2006, ele perdeu para Felipe Calderón, e que declarou guerra às drogas e até hoje é responsabilizado por alguns pela disparada da violência no país. Em 2012, foi derrotado pelo atual presidente, Enrique Peña Nieto, envolvido em escândalos de corrupção. A expectativa agora é que Obrador faça um governo anticorrupção e que endureça as conversas com Donald Trump. No Twitter, ontem, Dilma Rousseff disse que a vitória de Manuel López Obrador será uma vitória não apenas do México, mas de toda a América Latina. Cristina Kirchner, também no Twitter, afirmou que López Obrador é uma esperança não apenas para o México, mas para toda a região. Evidentemente, o fato, Augusto Nunes e José Maria, do Obrador ser um esquerdista, reconhecido como tal, faz com que os outros esquerdistas sul-americanos celebrem a vitória dele. No Twitter, o Donald Trump deu uma declaração protocolar, o Michel Temer deu uma declaração protocolar, parabenizando, pela vitória, dizendo que está ansioso para trabalhar com ele, tanto o Trump quanto o Temer. Mas até o Nicolás Maduro celebrou, eles festejam a vitória da verdade contra a mentira, a chance de se recriar a pátria grande que eles desejam. Agora, para combater um país onde, assim como no Brasil, existe muita corrupção e muita criminalidade, será que um esquerdista vai ajudar nisso? Se ele ajudar a inchar ainda mais o Estado? Porque é no seio do Estado inchado que se detectam esses esquemas de corrupção, como a gente vê no Brasil. Se ele continuar merecendo elogios da Dilma, da Cristina Kirchner, do Maduro, é sinal de que as coisas vão muito mal. No México é isso que me assusta, esse tipo de apoio que ele recebe, porque é todo pessoal antigo, A Cristina Kirchner ainda está na fase do peronismo, está no século passado. O Calderón, o López Obrador, ele ainda vive citando a Revolução Mexicana, que o negócio também foi do século passado, começo do século. Ex-presidentes da República que morreram há séculos, eles não morreram há milhões de anos, pelo menos mentalmente, e não é possível que de uma cabeça dessa saia alguma coisa moderna. O México precisa de modernidade, o México vive problemas típicos de países primitivos, ele tem uma democracia muito frágil, o partido que estava no muda de nome, mas é sempre o velho PRI, que é o partido que saiu da Revolução, como dizem os mexicanos, do começo do século passado. O PRI tinha o tal dedaço, o presidente da República indicava o sucessor, e assim vieram sucessivamente presidentes que institucionalizaram a corrupção no México, permitiram que o poder das organizações de narcotraficantes, os cartéis do narcotráfico, alcançassem dimensões alarmantes e tal. E o México agora, tudo do que o México não precisa é de um ex-presidente, de um presidente antigo, como parece ser o López Obregón. Agora, Dilma, Cristina Kirchner, Maduro, o que ele vai extrair dessas cabeças? Se ele se inspirar nessas figuras, o México vai conseguir ficar pior do que está. Zé Maria Trindade, o seu comentário. Eu acho o seguinte, que essa vitória do Obrador, na verdade, é uma tendência mundial. A gente sempre fala aqui que não é só no Brasil, mas os políticos em geral, têm sofrido de uma falta de representatividade muito grande, e isso acabou acontecendo no México. A esquerda lá ganhou porque, no caso, a direita estava no poder. Se fosse o contrário, a direita ganharia. E isso era importante porque o Obrador terá que ir, além do discurso, enfrentar o Donald Trump ali na divisa, na fronteira entre os dois países. Há muito o que discutir, há muito assunto a ser tratado, e os mexicanos esperam que ele fale à altura com o Donald Trump. É verdade que o Trump comemorou de uma maneira... Comemorou não, deu uma resposta protocolar,
Isso, em linguagem diplomática, tem um sentido, que é esse sentido mesmo que você interpretou, porque a linguagem diplomática ela é diferente da nossa, né? Quando se diz vejo com preocupação, já é uma coisa horrorosa, quase declaração de guerra. Nesse caso, por exemplo, ele vai ter que conversar, tratarem um novo plano, essa relação com os Estados Unidos, o gigante ali ao lado dele. Os Estados Unidos dependem, naturalmente, do México e do governo do México. Não há essa onda de esquerda, eu não vejo nenhum restabelecimento da força de esquerda, nada disso. Isso tudo já era. Então eu vejo ali uma vitória ocasional, porque se a esquerda estivesse no poder, seria uma vitória da direita. E isso é uma linha internacional, né? A gente vê o Brasil nem tanto, mas é muito aqui também as políticas, os políticos estão em baixa. E eu acho, Felipe, que é por isso que há essa indefinição tamanha no Brasil. Ninguém sabe quem vai ganhar, porque não existe governo. Ninguém identifica um governo, uma linha, não é o PSDB, o PMDB não existe. Se fosse o PSDB um governo, né, aí se uniriam contra o governo, porque esta é a tendência. Então aqui ainda ninguém sabe a quem atacar, ou seja, ninguém sabe quem é governo. Ninguém nesta hora quer ser governo, né? Todo mundo quer ser mais ou menos. A linha internacional, Zé, que você diz, é a alternância de poder, né, basicamente. E os políticos, os políticos estão desgastados. Muita gente que acha que é só no Brasil. Não, é no mundo inteiro. E em alguns países até muito mais do que aqui no Brasil. Pois é, eu acho que o Obrador é um tremendo demagogo, um populista à antiga, e até agora ele foi prefeito da capital. Ele foi favorecido porque os grandes cartéis operam em outras regiões e não na capital. Então ele não teve que lidar com o problema do narcotráfico, um prefeito não lida com política externa, ele até agora não teve problemas. Então ele se apresenta meio virgem. Né? E vai ser um problemão, viu? Um problemão lá, essa história da violência. Nesse território infestado de políticos viciados, envolvidos com corrupção, com o narcotráfico, ele não precisou atuar. Por isso é que ele ganhou. Os outros é que perderam, na verdade. Nem foi ele que ganhou. Eu estava olhando o discurso do Obrador, ele fez um discurso de conciliação. Também é padrão, né, no caso de vitórias de esquerdistas, mas existe até uma parcela da esquerda que tem desconfiança em relação ao nível da guinada que ele poderá dar. Ele disse que expressa o respeito em quem votou em outros candidatos e partidos, e manifesta o mesmo para os 3 candidatos à presidência da República, das diferentes organizações, e ele disse o seguinte, que haverá liberdade intelectual e empresarial e que haverá disciplina fiscal e financeira. Tudo isso para erradicar a corrupção, que é um dos principais problemas que corroem um país. Está aí um discurso bem próximo de um discurso liberal, mas é um discurso da vitória, é o momento de conciliar as forças. Existe uma boa parte do Congresso mexicano composta por uma ala menos esquerdista, tida como mais conservadora, evidentemente chamada pelos esquerdistas de ultraconservadora, e o Obrador vai ter que negociar também com essa ala para governar. É assim em todo lugar. Mas fica registrado que a torcida mexicana, que no primeiro tempo do jogo contra o Brasil gritava olé quando o placar ainda estava em 0-0, vai ter que voltar para casa e ainda enfrentar o governo de um populista de esquerda, né, Augusto Nunes? Essa foi a dupla derrota. Dupla derrota dos mexicanos. E o Brasil enfrenta a Bélgica na sexta-feira às 15 horas e estaremos acompanhando tudo aqui na Jovem Pan.